Bom dia a todos, aqui é Natan e a aula de hoje vai ser sobre os polinômios de Hermite. Então, qual é a motivação dessa aula? Por que a gente quer esses polinômios de Hermite? A ideia é que, dado um elemento qualquer aqui, em que a gente sabe o deslocamento VA, o giro, convenção de Green anti-horário, φA, o deslocamento VB e o giro φB, esse elemento vai ter um certo deslocamento ao longo dele. Uma função aqui, v de x, se x é orientado nessa direção. Será que a gente consegue definir essa função de deslocamento, v, em função de VA, φA, VB e φB? É isso que a gente quer poder fazer hoje, poder calcular o deslocamento V, esse deslocamento V, em qualquer posição desse elemento, dado esses outros deslocamentos no ponto A e no ponto B desse elemento. Para isso a gente vai utilizar os polinômios de Hermite e muito de superposição de efeitos, que de novo pode ser feito porque a gente tem análise linear de estruturas. Então, vou apagar essa parte aqui e a gente vai começar com uma motivação de como derivar esses polinômios de Hermite, que são polinômios cúbicos. Começando então com uma revisão da linha elástica. Então, como funcionava a linha elástica? Dado uma função v de x, que representa o deslocamento vertical de um elemento. Então, essa é a função v de x aqui. Mas, bom, só definindo algumas coisas aqui, eu coloquei um elemento qualquer que está biapoiado, só como ilustração. Tem o eixo x aqui e o eixo v orientado para baixo, de qual é o deslocamento desse elemento. Aqui, um ponto x estrela qualquer que eu coloquei no elemento, só para dizer que o deslocamento no ponto x estrela é v de x estrela. Então, a função v de x é para qualquer ponto. E o que a gente sabe para esse elemento? Que ele tem uma equação de equilíbrio governante, que foi aprendida nos cursos de resistência dos materiais. Então sabemos que a equação diferencial da linha elástica deve ser satisfeita. Qual equação é essa? Que EI v de x, que é essa função aqui, eu coloquei laranja, mas é essa mesma verde, derivada duas vezes em x, daí vezes EI, isso daí derivado mais duas vezes é igual a zero. Agora, se EI é constante, então esse EI pode sair fora das derivações e fica simplesmente que EI, quarta derivada de Vx, é igual a zero. Ok, como é que a gente fazia antigamente para resolver esse problema? Bom, se está simples assim, a gente pode só integrar 4 vezes. Então, integrando essa equação uma vez, vai ficar EI v 3 linhas e aparece uma constante de integração do outro lado. Integrando mais uma vez daqui para cá, vai ficar EI v 2 linhas, a constante A vezes eixo coordenada x, mais uma outra constante de integração B. Integrando mais uma vez, fica ax² sobre 2 mais bx mais c. Integrando uma quarta vez, fica ax³ sobre 6 mais bx² sobre 2 mais cx mais d. Note então que apareceram constantes A, B, C, D. 4 constantes. Logo, se a gente passar o EI dividindo para o outro lado, a gente sabe que o deslocamento de um elemento é dado por 1 sobre EI vezes o polinômio x que multiplica com constantes A. Como é que a gente fez nos cursos de resistência dos materiais antigamente? Em cursos anteriores, calculamos as cortantes A, B, C e D usando as condições de contorno, apoios. Então a gente sabe que o deslocamento, por exemplo, nessa viga biapoiada é zero. Então aqui V de zero é igual a zero. Aqui a gente sabe também que V de L é igual a zero, se L for o tamanho do meu elemento. Então, utilizando essas condições de contorno, a gente pode definir essas constantes A, B, C e D.
Aqui a gente não está interessado em fazer isso, eu só usei essa dedução para motivar uma coisa, que a deformada, o deslocamento de um elemento, desses elementos reticulares que a gente tem estudado, pode ser representado por um polinômio cúbico. Note aqui, x ao cubo, x ao quadrado, x. Então, a maior ordem de um polinômio aqui é o cubo. Então, aqui essa dedução é somente utilizada para enfatizar que a função deslocamento v de x pode ser representada por um polinômio cúbico. Ok, tendo isso em mente, vamos fazer mais outra característica dos nossos estudos e utilizar isso junto para tentar definir o que são esses polinômios de Hermite e como utilizar eles. Então, uma outra coisa aqui. Como consideramos pequenos deslocamentos, a gente tem análise linear das estruturas. Análise linear. O que análise linear implica? Implica que superposição de efeitos é válida. E a gente usa isso muito em todas as derivações aqui. Então, vamos ver um exemplo de superposição de efeitos para um elemento aqui biapoiado qualquer. Imaginando que tem uma carga Q de x aqui, qualquer. Então, um carregamento distribuído. Também tem uma carga concentrada no meio do meu elemento, um P. Esse elemento tem tamanho L. E vamos dizer que, dadas essas cargas, essa viga vai ter um deslocamento V barra de x, para não confundir com outro V. Então, o deslocamento para esses carregamentos é V barra de x. Ok. Agora, isso daí vai ser igual a quais outros casos? Bom, um dos casos vai ter só com o carregamento Q de x. Isso daqui vai ter um deslocamento menor que o outro, que eu vou chamar de V1 de x. E esse outro caso aqui vai ter só a força concentrada P. Também vai ter um deslocamento, talvez um pouco diferente do outro. Eu vou chamar de V2 de x. Ok? E o que eu estou dizendo aqui é que o deslocamento desse caso aqui é igual ao deslocamento desse caso, mais esse. Então, podemos simplesmente colocar isso no papel. Sabemos que V barra de x, que é o da esquerda em cima, é igual a V1 de x mais V2 de x. Pura e simples superposição de efeitos. Isso quer dizer que, para saber o deslocamento de um certo elemento que está sob certos carregamentos, a gente pode somar os deslocamentos de outros casos. Então, vamos colocar uma coisa aqui. Portanto, podemos definir polinômios cúbicos. Por que cúbicos? Porque, como a gente viu anteriormente, a elástica, o deslocamento de um elemento pode ser representado por um polinômio cúbico. Então, podemos definir polinômios cúbicos para cada deslocamento VA, VB, ou giro nodal. Esses deslocamentos são nodais, né?
vou colocar aqui, muito importante, unitário. E depois a gente vai ver melhor por que isso. Unitário. E a gente pode fazer essas coisas separadamente, por causa de superposição de efeitos. Separadamente. E somar eles. Esses polinômios que eu acabei de definir são chamados de polinômios de Hermite, como está mostrado aqui embaixo. Eu já desenhei um pouco desses polinômios, eu vou explicar eles um pouquinho melhor. Então dá para ver aqui que tem 4 polinômios, certo? E esses 4 polinômios, eles são ligados a cada um dos possíveis deslocamentos. Aqui ele está ligado, eu vou colocar talvez em outra cor, um verde. Aqui está ligado ao VA, esse daqui está ligado ao FIA, esse daqui está ligado ao VB, e esse daqui B, e esse daqui está ligado ao FIB. Ok? E vamos ver um pouco mais sobre eles. Então, o que a gente está fazendo é impondo um deslocamento unitário na convenção de positivo de cada um desses deslocamentos e mantendo todos os outros como nulos. Isso quer dizer, então, que aqui eu botei um deslocamento unitário de 1 na direção positiva do VA, e daí eu giro aqui é 0, então ele sai horizontal, ele vem por aqui, chega horizontal com giro 0 e com deslocamento VB 0. No giro FIA é um pouquinho diferente. Então tem um giro unitário de 1, eu até coloquei 1 aqui, né? Então esse giro de 1, da onde sai essa deformada laranja, com deslocamento VA 0, e chega na direita com um giro 0 em B e com deslocamento 0 em B. Análogo para esses outros dois casos aqui. Então vou colocar a coisa que a gente impõe em cada um dos lados para cada um dos polinômios. Então estamos impondo que P1 de 0 é igual a 1 aqui. Eu não falei, mas a gente chamou de nomes aqui. P1 de x para esse primeiro polinômio, P2 de x, P3 de x e P4 de x. Esse é o nome desse polinômio cúbico que a gente vai dar, que será relacionado cada um com o seu respectivo VA, FIA, VB e FIB. Então vamos ver as outras coisas que a gente impõe. Aqui a gente está impondo que P2, então por isso que o polinômio 2 laranja aqui, de 0 é igual a 1, desculpa, é P2'. P2 aqui. Aqui a gente está impondo que P3 de L, que é o tamanho do elemento, é igual a 1. E aqui, por último, estamos colocando aqui P4', então o giro, né, de L é igual a 1. E o que são as outras coisas que a gente impõe que são as nulas? A gente está impondo que o giro, então P1' de 0 é igual a 0, que P1 de L é igual a 0, P1' de L é igual a 0. Aqui temos também que P2 de 0 é igual a 0, porque esse ponto aqui não se move. Temos que P2 de L é igual a 0 e P2' de L é igual a 0. Nesse outro caso, para P3, né? Para P3 temos que P3 de 0 é igual a 0, P3' de 0 é igual a 0, P3 de L a gente sabe que é 1, que foi o imposto, e P3' de L é igual a 0, não gira nesse ponto. Por último, para esse polinômio P4, temos que P4, vamos colocar aqui em cima primeiro, P4 de 0
é igual a zero, P4' de 0 é igual a zero, porque não gira e não se move de cima para baixo. E P4 de L é igual a zero, porque VB é zero, não se move aqui nesse ponto. Muito bom, então a gente tem polinômios cúbicos e 4 condições de contorno. Agora, como é que você colocaria um polinômio geral cúbico, um polinômio generalizado qualquer? Então, vamos dizer aqui, dado um polinômio cúbico geral, como é que a gente vai dizer que esse polinômio? Eu vou dizer que é um P de x que tem ax³ mais bx² mais cx mais d. Lembrando que aqueles outros polinômios que a gente definiu antes tinham uns divididos por 6, divididos por 2, como aqui e aqui. Mas eu sempre posso incorporar constantes em essas outras constantes b, incorporar o 6 aqui no a, e daí eu defino o a como tendo esse dividido por 6 depois. Portanto, eu posso definir um polinômio cúbico geral, tendo só a, b, c e d para a gente definir. Então, dado um polinômio cúbico geral, e como é que a gente define esse a, b, c e d? Bom, a gente tem uma equação, a gente tem 4 condições de contorno para essa equação, então a gente pode plugar essa equação com os valores que a gente conhece, e se a gente tem 4 valores a se definir e 4 equações, a gente consegue definir essas 4 constantes. Então vamos colocar isso no papel. Então, dado um polinômio cúbico geral e 4 condições de contorno, pode-se calcular as constantes A, B, C e D para cada polinômio. Vou colocar em laranja, porque para ser o mesmo, P1, P2, P3, P4. Resolvendo-se um sistema de 4 equações e 4 incógnitas. As incógnitas são A, B, C, D. Para cada polinômio. Então, os polinômios, depois de fazer resolver esses sistemas, eu já fiz isso. Então, de novo, eu peguei para P1. Eu falei que P1 é igual a esse polinômio aqui geral. Daí eu fiz P de 0 é igual a 1, porque é essa a condição de contorno aqui. Então, P de 0 é igual a 1. Daí eu criei uma equação. Eu falei que P de L, então P de L é igual a 0. E a mesma coisa para os outros. Daí eu tirei a derivada desse polinômio, falei que P' de 0 é igual a 0. E daí eu tive 4 equações, com essa sendo a última. Resolvi esse sistema e calculei as constantes A, B, C, D. Depois pluguei as constantes A, B, C, D de volta aqui para cada um dos polinômios P1, P2, P3 e P4. E teve origem a esses 4 polinômios aqui. Então, P1 é esse L menos x ao quadrado vezes L mais 2x sobre L ao cubo. P2 é dado por essa fórmula aqui, P3 e o P4. Note que eles só dependem do tamanho do elemento L e da coordenada x. E algumas constantes, como 3 aqui, 2 aqui. Eu peguei e coloquei esses polinômios num software de plotar polinômios, de plotar funções,
Eles estão definidos aqui, já mais bem feitinhos. Vou até dar um zoom. Então a gente tem que o P1 é aquele que se impõe deslocamento 1 aqui, e ele chega com giro 0 na direita, deslocamento 0 na direita. P2, giro unitário na esquerda. P3, deslocamento unitário na direita. E P4, giro unitário na direita. E note que o giro positivo é, de novo, anti-horário. Então, giro anti-horário aqui e giro anti-horário aqui. Agora, novamente, como consideramos a análise linear, a gente pode assumir uma outra coisa, que a deslocada de um certo problema pode ser multiplicada por uma constante e as cargas também. Então, vamos ver como é isso, né? O que eu estou querendo dizer aqui? Imagina que a gente tem um elemento que, de novo, tem uma carga distribuída aqui de x. Agora, aliás, vou dizer que essa carga distribuída está multiplicada por uma constante beta qualquer. Beta vezes q de x. Então, essa é a minha carga, beta q de x. Poderia ser 2q de x, 3q de x. Então, beta é definido como uma constante. Esse cara aqui vai ter uma deformada. Vou colocar ela em verde. Ok? Vou chamar que essa deformada aqui é v de x. Agora imagine um outro caso em que eu só tenho q de x. Eu até desenhei ele aqui um pouco menor. Oh, ele achou que era um arco aqui, peraí. Vou fazer em 3 casos então. Que eu só tenho q de x, ele não está multiplicado por beta, por isso que ele é menor. Esse cara vai dar uma outra deformada aqui, vou fazer em laranja, e obviamente esse deslocamento V aqui é menor. E vou chamar ele de V1 de x, como anteriormente eu fiz. Eu posso dizer que esse deslocamento V de x aqui, ele vai ser igual ao beta, que é a minha constante, vezes V1 de x, que é o deslocamento sem o carregamento, sem o beta multiplicando o carregamento. Opa, então, o que a gente nota? E, portanto, sabendo-se os giros e deslocamentos nos nós, pode-se calcular a função do deslocamento. Ok, eu coloquei então aqui tudo junto para a gente analisar mais fácil. Então, temos os polinômios que a gente definiu aqui, e um elemento qualquer que tem giros φA, VA, VB e φB. E a gente quer somar as contribuições de cada um multiplicado por quanto ele vale. Então, esse polinômio 1, que é unitário aqui, P1, representa VA. Se a gente multiplicar pelo valor de VA, que vale, não sei, 3, 5, 0,1, a gente vai colocar ele onde ele deveria estar e vai ter a contribuição desse. E por superposição de efeitos, a gente pode somar todas essas contribuições. Então vamos colocar isso, que essa é a fórmula final importante dessa aula de hoje. Então, deixa eu só pegar aqui. Vou tentar colocar nas mesmas cores. De novo, vou tentar colocar aqui. Aqui esse é o P1, que representa VA. Esse daqui, o azul, é o P2, que representa φA. Esse vermelho aqui, não, vamos fazer primeiro o verde.
o verde é o P3, que representa VB. E por último, o vermelho é o P4, que representa φB. Note de novo que eu usei φs diferentes, esse φ e esse φ, mas não tem problema, eles significam a mesma coisa nesse contexto aqui. Então, como vai ficar a nossa expressão de superposição de efeitos? A gente vai ter que V de x é um VA, que é o valor do deslocamento vertical no nó A, vezes o polinômio P1 de x, mais φA, que é o giro em A, vezes o polinômio P2 de x, mais VB eu fiz verde, então VB vezes o polinômio 3 de x, esse polinômio de Hermite. Por último, mais φB vezes o polinômio 4 de x. Vou colocar isso no quadrado, porque isso aqui é muito importante. Essa daqui é a expressão do deslocamento x para um elemento qualquer, em que você sabe os deslocamentos e giros nodais, VA, FA, VB, FB, e esses polinômios P1, P2, P3 e P4 são polinômios cúbicos que a gente já conhece, eles são dados, eu coloquei as expressões dele aqui em cima, são essas expressões aqui. Então, se eu multiplicar esses valores por esses polinômios, somar os efeitos, eu tenho o deslocamento V de x em qualquer ponto do meu elemento. Note também que, como a gente está considerando pequenos deslocamentos, a gente pode dizer que o giro φ de x em qualquer ponto do meu elemento é V' de x. Esse também é muito importante. Muito bom, podemos fazer um exemplo. Eu peguei aqui como exemplo o primeiro exercício que vocês trabalharam na primeira semana com o professor Felipe. O que é? A gente tem essa viga aqui que é encastada na esquerda, que ela tem um momento aplicado aqui, tem um apoio, uma rótula, outra força e momento aplicado aqui, um outro apoio aqui, e tem as dimensões como dadas aqui embaixo. E o que eu quero é simplesmente achar o deslocamento e o giro no ponto aqui. Então, eu quero saber qual que é V de 1 e V' ou φ de 1. Então, eu quero saber numa parte do meu elemento, no x igual a 1 desse primeiro elemento. Bom, primeira parte o Marco colocou no F2 pra gente, e daí resolveu todo esse problema no F2. Daí para o primeiro elemento, ele perguntou, bom, me dá o giro e o deslocamento nesse ponto e nesse ponto, ponto inicial e final. Então, para o ponto inicial é tudo zero, porque é um engaste, e para o ponto final, aqui só tem um giro na direita, porque tem um apoio. Esse giro é de menos 3 vezes 10 a menos 5. Beleza. Então, a gente pode utilizar essa expressão que a gente acabou de derivar, que está aqui, e aplicar ela. Esse caso aqui tem algumas simplificações, que são elas, que a gente sabe que VA é igual a zero porque está no engaste, FA é igual a zero porque está no engaste, VB é igual a zero porque tem um apoio, e só tem esse FB, que é esse menos 3 vezes 10 a menos 5. Então, vou até colocar aqui que esse RZ é igual a FB. Então, a gente pode cortar todos esses caras aqui. Corta, corta, corta. Só sobra FB igual a P4x. Então, podemos fazer essa conta. Então, se V de x é igual a φB vezes P4 de x, em que φB é menos 3 vezes 10 a menos 5 radianos, sem unidade, vezes o polinômio, que se a gente olhar aqui o P4 está dado aqui, vou só copiar ele lá embaixo então, que o P4, vou colocar ele em vermelho, vai ser menos
L menos x vezes x quadrado sobre L ao quadrado. Ok. E daí a gente sabe quanto vale L, né? Quanto vale L nesse caso é 4, é o L do meu elemento inteiro, certo? Então tá bom. Vou indicar aqui que L é igual a 4 e L é igual a 4 aqui. A gente sabe também calcular o giro, que é nada mais que a derivada. Então, é V'(x). E como é que a gente faz a derivada desse cara aqui em cima? Vai dar menos 3 vezes 10 a menos 5. Posso colocar em vermelho também. Eu posso colocar em evidência o menos 1 sobre L ao quadrado. Daí posso fazer o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o derivada do primeiro vezes o segundo, ou vice-versa. Então, se eu fizer primeiro a derivada do primeiro vezes o segundo, vai dar menos x quadrado. Depois o primeiro, que é L menos x, vezes a derivada do segundo, que é 2x. E aqui eu tenho uma expressão para φ de x, em que sabemos que L é igual a 4. Então, o que a gente pede? Se x é igual a 1, quanto que vale V e φ? Então, a gente pode simplesmente computar isso. Quanto que vale V de 1? Quando x vale igual a 1, vai dar menos 3 vezes 10 a menos 5, vezes menos 4 menos 1, 1 ao quadrado, dividido por 4 ao quadrado. E isso dá 5,625 vezes 10 a menos 6 metro. Importante. E o φ de 1, o giro onde x é igual a 1, é simplesmente menos 3 vezes 10 a menos 5 também, vezes, deixa eu ver, menos 1 sobre 4 ao quadrado, vezes menos 1 ao quadrado, mais 4 menos 1 vezes 2 vezes 1. E deu que o φ de 1 é igual a 9,375 vezes 10 a menos 6. Ok, então conseguimos esses dois valores. Eu vou copiar eles aqui embaixo e posso comparar eles com o que eu calculo com F2. Opa, aqui tem um erro, isso aqui não é metro. Então, se você for com F2 e clicar com o botão direito nesse ponto aqui, ele vai me dar para x igual a 1, esse elemento que tem 4L de 4 metros, qual que é o dx, ele não se move axialmente, então tá bom. Qual que é o dy é quanto ele se move verticalmente, e deu que ele se move verticalmente por 5,625 vezes 10 a menos 3 milímetros. Que é a mesma coisa que esse valor que está em metro. Então, de metro para milímetros, aqui vira de menos 6 para menos 3. E ele está indo para cima, o que faz sentido, porque esse elemento está realmente indo para cima. E o giro, que é adimensional, radiano, 9,375 vezes 10 a menos 6, que a gente bateu o valor. Então, esse elemento realmente, se você considerar que ele estava assim e depois ficou assim, ele girou anti-horário. E se ele girou anti-horário, é um giro positivo pela convenção de Grinter, e a gente conseguiu bater esse valor. E é isso, a aula de hoje, polinômio de Hermite. Recapitulando, criamos uma metodologia baseada em polinômios cúbicos, que a gente sabe que é a solução do nosso problema, para o deslocamento e superposição de efeitos, para calcular o deslocamento e o giro em qualquer lugar do meu elemento, baseado nos deslocamentos e giros nodais. É isso aí, gente. Muito obrigado.